sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E hoje, como prometido, nós trouxemos um convidado especial para responder as dúvidas de vocês sobre previdência, não é, Roberto? Exatamente. Muito bom dia a todos. Prometemos, temos que cumprir, certo? Cumprimos. Exatamente. A gente foi um pouco cobrado aí no Facebook, mas que a gente prometeu, o INDEC aqui falou que ia ficar devendo e ia trazer um convidado especial. E hoje a gente tem o Henrique Pocai, que é especialista em fundos de previdência da XP Investimentos. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Vamos ver como eu posso ajudá-los. Com certeza vai ser muito útil, que a gente recebe muitas perguntas, tanto nas transmissões ao vivo, mesmo quando ela não é ligada à Previdência, né? A gente está falando, sei lá, de Tesouro Direto, o pessoal pergunta, mas para me aposentar? Então sempre tem essa preocupação com o futuro, como fica o futuro também dos filhos, que as pessoas se preocupam quando envelhecer, como é que ficam, né, os filhos. E uma das dúvidas que eu acho que a gente pode começar, e porque é um produto que já existe há bastante tempo, então não é novidade, mas as pessoas ainda se confundem, porque é a sopa de letrinhas, para falar do PGBL e VGBL. Qual a diferença dos dois e para quem que eles são ideais, assim, qual que é o perfil de investidor que é ideal para eles? Claro, como você disse, realmente é uma sopa de letrinhas. A regra básica que nós comentamos é que PGBL é para quem faz a declaração de imposto de renda no regime completo. Tá? O que significa isso? Significa que quando você vai fazer seu imposto de renda lá no começo do ano, ou muitas vezes já se antecipa e você começa a fazer isso no final do ano anterior, você entra lá naquele sistema da Receita Federal e lá ele vai te falar o que vale mais a pena, o completo ou o simplificado para a característica que você tem de gasto. Então, por exemplo, um completo vale a pena para quem tem vários filhos e paga plano de saúde, por exemplo, tem gastos com educação, geralmente é esse tipo de perfil. O simplificado, que é o VGBL, ele é para quem não tem essas deduções. Então, geralmente, essas pessoas que não têm essas deduções fiscais vão no simplificado. A maioria das pessoas vão no simplificado e por isso que eu indico, se você ainda está em dúvida se você faz PGBL ou VGBL, vá no VGBL, que na dúvida é o que vale mais a pena. E tem um volume mínimo de dinheiro para você começar a investir em um desse, se a pessoa quiser começar pelo tradicional, a gente vai falar também sobre os fundos de previdência, mas se quiser se manter na sopa de letrinhas, tem um volume mínimo para começar, precisa colocar dinheiro todo mês, como funciona? Independente do produto, se é PGBL ou VGBL, essas características de aplicação mínima ou contribuição mensal, ela varia de entidade por entidade. Então, assim, tem entidades que você começa com um valor muito baixo e tem entidades que o valor é um pouco mais superior, mas aí é super importante você levar em consideração que tipo de fundo você está aplicando, porque nada mais aquela contribuição mensal ou aquele aporte que você vai fazer esporádico, ele nada mais é do que vai para um fundo de investimento. E é super importante você se atentar à estratégia desse fundo de investimento. Então, por exemplo, hoje existe no mercado as gestoras independentes, nós chamamos. O que é essa gestora independente? São especialistas que têm uma carreira grande aí dentro da parte de fundos de investimento, tem muito conhecimento para fazer gestão desse fundo para você e eles buscam a melhor rentabilidade para determinado risco. Então, eles vão fazer uma gestão ativa do seu dinheiro, buscando um retorno que seja de uma forma relativamente boa para você, dado aquele risco que você optou por correr. Então, assim, super importante que você entenda o perfil, porque dentro desses fundos você pode ter um fundo conservador, um moderado ou até um agressivo dentro de previdência. Então, dependendo do seu perfil, você pode escolher uma gestora ou um tipo de fundo. Até legal que você tenha comentado isso. Acho que tem muita coisa para a gente explorar aqui, pena que o tempo até curto. Mas entrando dentro desses fundos hoje, que são recém-criados, vamos chamar assim, né? São fundos novos que a gente tem visto disponíveis aí na prateleira para o investidor. A grande diferença para um investidor mais tradicional é que antes só os bancos grandes de varejo ofereciam praticamente os fundos de previdência. Hoje tem essas novas, vamos chamar assim, essas novas assets, né? As assets que fazem aquela gestão de ativos. E aí você vê, antes eram muito mais passivos, agora são mais ativos. E aí tem algumas diferenças que eu olho, que principalmente a gente vê
algumas... Taxa de administração até que não é diferente, é praticamente igual, mas por ser ativo, necessariamente um gestor ele acaba cobrando um pouco mais, mas ele acaba te trazendo um retorno um pouco superior. A expectativa é mais ou menos essa? Justamente isso. Em relação às taxas, depende muito do plano que você tem. Na prática, por mais que esses gestores ativos eles cobram uma taxa que na prática é até menor do que a média do mercado, tá? Porque hoje o mercado, você entra num plano de previdência, sua contribuição é um pouco menor, eles acabam em bancos, geralmente você tendo uma taxa um pouco superior. Na verdade, são seguradoras linkadas a bancos. E aí as seguradoras independentes começaram a avançar forte nessas parcerias com as assets independentes. E essas assets, eles fazem uma gestão realmente diferenciada desse ativo. Então, acaba te trazendo uma rentabilidade mais atrativa com a mesma taxa e com um risco semelhante, né? Então, realmente é um movimento que no mercado começou a se expandir muito. Alguns nomes como Márcio Appel, do Adam, alguns nomes como o Stuber, que é um cara, um gestor muito renomado dentro da indústria, ele tem um fundo verde. E, além de várias assets, começaram a abrir fundos nesse último ano, fundos de previdência. Ou seja, por ser juros compostos, lá na frente, na hora da aposentadoria, sem dúvida, essa busca por um retorno um pouco mais atrativo vai fazer muita diferença, certo? Com certeza, faz uma diferença muito relevante. Quando a gente pensa em previdência, além do retorno no longo prazo pelos juros compostos fazerem grande diferença, em previdência você pode pagar lá na frente apenas 10% de imposto de renda também. Então isso também ajuda você ter uma rentabilidade, um patrimônio superior aí. Legal. A gente tem uma pergunta do Facebook, a gente está ao vivo no Facebook do Infomani, então você pode mandar a sua pergunta para o Henrique ou para o Roberto Indec sobre previdência. O Rodrigo Souza quer saber qual é o risco da previdência privada, se tem alguma coisa semelhante ao FGC. Hoje não tem, a previdência privada não entra para o FGC, tá? O risco é muito mais dentro da seguradora e da asset que você escolher. Então é super importante que sejam assets renomadas, administradora, você procure saber um pouco sobre a administradora, custodiante e a seguradora que está por trás dessa asset e desse fundo que você escolher. Mas além disso, eu acho que é super importante você ver qual é a característica do seu fundo. Então, por exemplo, dentro de previdência, você pode escolher um fundo de renda fixa. Renda fixa, dentro da categoria renda fixa, existem, por exemplo, um renda fixa conservador, que é o fundo mais conservador geralmente da indústria ou absoluto. Existe um renda fixa de juros ativo, que ele vai ter um pouquinho mais de risco. Existe a categoria de multimercados também, assim como em fundos, que ele já pode ter uma exposição mais cambial, mais em bolsa. E existe em renda variável até 49% hoje da legislação é possível você colocar em renda variável. Então, assim, super importante você entender também esses perfis conservadores, moderados ou agressivos, qual se adequa melhor para você. E como que você escolhe, porque tem essas taxas que vocês estavam falando, a gente costuma até comentar aqui ainda aqui nos programas, você explica qual que é a taxa de administração para outros tipos de investimento em renda fixa e você dá uma ideia de quando vale a pena ou não, até o CDB a gente comenta bastante de bancos médios. Quando você vai para os fundos de previdência, como que você escolhe? Porque tem a rentabilidade esperada, você explicou sobre os tipos de cada perfil, né? Tem multimercados e tal, e também tem a taxa de administração, vocês comentaram sobre agora a gestão ser mais ativa, então te dá uma possibilidade de ganhos muito maior, mas na hora que a pessoa que está lá nos assistindo, que se depara com aquele monte de fundos de previdência, talvez ele já tenha até uma ideia, vou investir em renda fixa, ou vou investir em multimercados. Mas nós temos vários produtos hoje no mercado que se enquadram nisso. Como que ele escolhe, como que ele faz essa continha para ter certeza que ele está fazendo a melhor escolha em rentabilidade versus aí a taxa de administração? Eu até só vou aproveitar um gancho da pergunta dela, porque toda terça-feira de manhã a gente bate na tecla que os fundos de previdência, para o investidor, sempre antes de ele tomar uma decisão, ele tem que olhar a questão das taxas, como a Verusca disse. Taxa de administração, se o fundo tem taxa de carregamento. Nos fundos de previdência a gente pode ter taxa de entrada e taxa de saída. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Então, dentro de previdência existem duas taxas, que é
Primeiro, a taxa de carregamento, que existe de entrada e de saída. E aí eu diria que a pior das taxas é a taxa de carregamento de entrada e é super importante se manter atento a essa taxa quando vai contratar um plano de previdência. O que significa essa taxa de carregamento de entrada? Então, por exemplo, uma taxa de carregamento de entrada de 5%. Significa que aquele montante que você depositar, por exemplo, R$1.000, 5%, ou seja, R$50 não vai para o seu plano, vai para a seguradora. Então você já entra no seu plano ao invés de R$1.000 com R$950. Ou seja, é a parte de trás daquele dinheiro que você tinha colocado, é isso? Exatamente. Então tem que ser muito atento, assim, não indico planos que tenham taxa de carregamento de entrada, porque para você depois recuperar esses 5%, você pode demorar aí 5, 6 meses, 1 ano, depende do fundo. E só desculpa te interromper, mas lembrando que uma taxa de carregamento de 5%, com uma taxa de juros hoje que deve chegar a 7% no final desse ano, isso aí faz uma diferença, ou seja, é quase 1 ano de retorno, certo? Exatamente. Você perde. E não são todos, então, os fundos que têm isso. Então, já é um passo 1 para olhar se ele tem essa taxa aí de entrada ou não. Exatamente. Esse é o passo 1. O segundo passo, e esse é o mais relevante, o segundo passo é a taxa de carregamento de saída, que aí é importante para você ver se você tem que se fidelizar naquele fundo e aquela seguradora. Então, quando você contrata um plano, aquele plano, por exemplo, você tem taxa de carregamento de saída de 5%, e aí geralmente tem uma tabela regressiva que pode começar em 10% e até 0%, dependendo da quantidade de anos que você fica com aquele plano. E se você resolve sair daquele plano, você pode ser onerado com aquela taxa também de 5%, por exemplo. Depende de quando você depositou. Que também é bastante negativo. Que também é muito negativo do ponto de vista de produto, né? É sempre interessante buscar produtos que não têm essa taxa também. As pessoas costumam me perguntar sobre qual que é uma taxa de administração interessante para um fundo de previdência. Eu acho que isso não tem uma regra, né? Porque a gente precisa ver quanto que o gestor consegue trazer de retorno de volta para esse investidor. Agora, falando dos fundos de previdência, eu acho que aí não é muito diferente se a gente for colocar desses fundos de gestão mais ativa. É mais ou menos por aí também, né? Igual um fundo de investimento normal, é que hoje a gente tem muitos fundos que cobram uma taxa de 1,5%, 1%, fundo de renda fixa, mas o gestor é absolutamente... Quando a gente fala em ativo e passivo, o ativo é aquele gestor que busca sempre novas oportunidades para gerar um retorno melhor para o investidor. O passivo é aquele lá que deixa comprado um título do tesouro e deixa o resto da vida, é isso, né? É isso mesmo, eu acho que é um pouco do que você comentou, assim. Muitas pessoas olham só a taxa, mas não é só isso que tem que ser olhado. Tem que ver qual que é o potencial que aquele gestor pode trazer para o seu fundo. Então é sempre importante olhar a rentabilidade. Para você ter uma ideia, na indústria de previdência, a média ponderada dos últimos 36 meses é abaixo do CDI. Né? Se a gente pegar os 5 maiores fundos de previdência, apenas um superou o CDI na janela de 12 meses. Nas janelas 24 e 36 meses, nenhum desses fundos superou o CDI. Então é super importante você verificar que fundo que você está, para que esse fundo, pelo menos, você compare ali com o CDI. E não olhar só a taxa, olhar muito a rentabilidade de quem está por trás, trazendo essa rentabilidade para o fundo. Outro ponto importante é que desses 5 fundos que eu comentei, hoje quase 1/3 da indústria de previdência privada aberta está nesses 5 fundos. Ou seja, abre uma janela de oportunidade para quem está nesses fundos para buscar uma oportunidade de portabilidade para outros fundos ou outros planos, buscando um retorno mais atrativo. Legal, até queria falar num ponto muito importante que a gente tem visto uma busca por informação, pelo menos eu tenho recebido bastante perguntas em relação a isso, a tal da portabilidade, né? Como funciona a portabilidade? Por exemplo, você tem um telefone celular, você pode fazer a portabilidade de uma empresa para outra, que aí eu vou dar nomes mesmo, né? Se você tem, por exemplo... Da Vivo, você quer trocar para Claro, você tem da Claro, você quer trocar para... Hoje é muito fácil pra isso, TIM, né? enfim. Quando se trata de telefones. Mas é bastante simples, né? E para fundos, né? Como que fica isso? Os seus rendimentos já estavam num banco, numa asset? É simples como o negócio de telefonia também? Sim, dá para fazer de uma forma simples, né? Eu acho que o importante é que você também busque... por exemplo, corretoras ou seguradoras conseguem fazer isso online. Acho que é uma forma de simplificar o processo para vocês. Outro ponto é que essa portabilidade, uma coisa interessante, é que não incide imposto de renda.
Então você não tem que resgatar do fundo para aplicar no outro fundo. Você solicita para a entidade que você quer trazer o dinheiro, você solicita essa portabilidade e aí ela faz um trâmite com essa outra seguradora que estava no seu plano e vem para o novo fundo. Tá? O que é importante só mencionar aqui, né? Você não pode de um plano PGBL mudar para um VGBL. Você tem que manter no mesmo plano. PGBL, PGBL, VGBL, VGBL. Então essa é a regra básica aí dos planos, né? Legal. Quando você tem... Só fiquei com uma dúvida quando você falou do PGBL e VGBL manter o mesmo tipo. Quando você tem um fundo multimercado, de repente você entrou um pouco mais cuidadoso, quiser arriscar um pouco mais e quiser mudar também, fazer essa migração dentro, às vezes, até de uma mesma gestora para um outro fundo ou para uma outra asset. Isso também dá para fazer? Isso, dá para fazer. Então, por exemplo, acho que é um exemplo ótimo que você trouxe, que hoje a gente vê que o perfil dos investidores vem mudando um pouco mais para essa categoria de multimercados. Então, tem muitas pessoas que estão 100% alocados em renda fixa e eles querem alocar parte daquele patrimônio em multimercado. Então, você pode fazer essa portabilidade para um multimercado e não precisa ser dentro da mesma seguradora. Pode ser em uma outra seguradora, em uma outra asset. E por isso que abre um leque de oportunidades aí de várias gestoras e várias assets que estão entrando no mercado. Assets muito renomadas já da indústria de fundos de investimento que estão apostando agora forte na indústria de previdência. Só para o pessoal entender um pouco mais, quando você fala em assets, é uma empresa que faz a gestão de recursos de terceiros, é isso, né? Exatamente. Eu brinco que imagina aquele médico, né, que trabalhou sempre em um hospital e ele já criou um nome muito grande, né? Ele tem um conhecimento muito grande. E aí ele decide montar a clínica própria dele. Porque ele fala, pô, eu já tenho conhecimento, eu já tenho meus clientes, as pessoas me conhecem mais pelo meu nome do que pelo próprio nome do hospital. E ele resolve seguir a clínica dele, a carreira própria. Então a asset é um pouco disso. Geralmente são gestores que tiveram um conhecimento muito grande em grandes bancos e aí resolveram montar essa gestora independente dele e fazer gestão desses ativos. Você falou de não poder tocar o VGBL pelo PGBL e eu tenho uma pergunta da Luciana Helena que acho que se encaixa nisso, que ela quer saber se dá para trocar a questão do imposto de renda de progressivo para regressivo. Uma ótima pergunta também. Do progressivo, você pode trazer para o regressivo. O que você não pode fazer é o contrário, do regressivo pro progressivo, desculpa. Então assim, progressivo pro regressivo, não tem problema, você pode fazer legalmente. O que você não pode é do regressivo pro progressivo. Tá? Certo. Tem sempre nas perguntas que a gente recebe, normalmente vem a preocupação da idade, né? Eu tenho 30 anos e quero fazer tal coisa. As pessoas costumam dizer quantos anos elas têm quando elas nos mandam as perguntas, principalmente por e-mail. Quando ela vai escolher um fundo para investir, isso faz diferença na hora de escolher se vai ser o tradicional da sopinha de letrinhas ou se ela vai para um fundo multimercado, um fundo de renda fixa? A idade faz diferença? Eu acho que a idade faz diferença, principalmente quando a gente pensa em regime tributário. Então, a questão do progressivo e regressivo, né? O regressivo é vantajoso para quem quer aplicar em previdência por longo prazo, realmente pensando na aposentadoria. Por quê? Porque depois de 10 anos, ele chega em uma alíquota de 10%. Então, assim, vai pagar 10% de imposto de renda só. Então, por isso que a gente olha um pouco mais a idade. No geral, as pessoas buscam previdência pensando no longo prazo e acabam indo para um regime regressivo. A questão de que fundo que eu vou alocar segue um pouco o racional de fundos da indústria de fundos abertos, que geralmente quem é mais novo acaba arriscando um pouco mais e quem já está um pouco mais com a idade avançada vai mais para um renda fixa para não correr grandes riscos, né? Eu acho que até aproveitando isso também, e aí você estava falando para a gente antes do programa começar aqui, dessa questão da idade, né? Que algumas pessoas de idade, elas chegam, por exemplo, no banco, elas querem realizar essa aplicação num fundo de previdência, e aí que tem algumas restrições que você tem que tomar, justamente começando por essa questão tributária. Imposto de renda, que é essencial do ponto de vista do regressivo ou do progressivo, isso também depende da questão de idade.
E também a questão societária, não, planejamento sucessório. Né? Queria que você explicasse para a gente um pouco mais, porque quando tem um falecimento dentro da família, se esse dinheiro é fácil de resgatar ou que está aplicado em fundo de previdência, queria que você contasse um pouco para a gente disso também, por favor. Legal, esse é um dos grandes diferenciais que tem dentro do produto de previdência. Planejamento sucessório. O que significa essa palavra, né? A ideia assusta um pouco, né? Mas vamos tentar simplificar aqui. Em previdência, você tem a vantagem de que não entra no inventário. O que é um inventário, né? Imagina que o participante ali de previdência, ele faleceu. E isso vai para os beneficiários indicados. Aquele montante que ele tinha dentro do plano dele de previdência vai para os beneficiários em até 30 dias. Então, assim, simplesmente os beneficiários solicitam esse valor e até 30 dias a seguradora tem que depositar isso na conta desses beneficiários. O que geralmente ocorre é que quando esse participante falece, ele tem outros bens, então, por exemplo, casa, apartamento, carro, terrenos, tudo isso entra no inventário e aí tem que entrar um advogado. Demora aqueles 10 anos, né? O famoso 10 anos, fora os custos advocatícios. Tem né? isso. Então, Previdência passa tudo por fora desse inventário e a coisa acontece muito mais rápido. Né? Então, isso independente do tipo de previdência escolhido. Independente do tipo de previdência. PGBL, regressivo, progressivo, VGBL, independente. A gente pode dizer que talvez esse seja vamos chamar, o principal ponto positivo dos fundos de previdência privada? Eu acredito que quando a gente pensa em planejamento sucessório, sim. Né? Além disso, tem a questão da rentabilidade, importante você ter os fundos, o imposto de renda que depois de 10 anos também chega a apenas 10%, não é um produto que existe, por exemplo, não é uma faixa de alíquota que existe em fundos de investimento, por exemplo. E existe outro ponto do planejamento sucessório, que alguns estados, então, por exemplo, São Paulo, não incide ITCMD. O que é ITCMD? É um imposto que você vai pagar de transmissão, casos e mortes, quando você passa esse valor para o beneficiário. Geralmente é na faixa de 4% a 6%. E em Previdência não incide esse imposto também. Então, esses dois pontos de planejamento sucessório são super importantes. Né? Ou seja, talvez ele seja mais indicado para pessoas de idade e esse ponto por conta dessa questão? Exatamente. A gente vê uma alta procura para as pessoas de idade. Não é só para os jovens, né? Não é só para os jovens. Tem os jovens que buscam isso para o longo prazo e os idosos que já estão pensando em planejamento sucessório, né? E aí eu acho que um ponto importante, que muitas pessoas têm a Previdência e que não sabem, as pessoas contratam a Previdência muitas vezes achando que tem que contratar uma renda lá quando atingir a idade da aposentadoria, 65, 70 anos, e elas podem escolher essa idade de aposentadoria. Isso não é verdade. As pessoas podem manter aquele montante no fundo, rendendo, e sacar a rentabilidade. E o que é interessante disso? Porque aquele montante continua rendendo no fundo, ele saca a rentabilidade e, se ocorrer o falecimento, por exemplo, o montante do fundo vai para esses beneficiários que ele tinha indicado. Então, nem todo mundo hoje contrata renda. Inclusive, é uma prática que vem reduzindo muito no mercado. As pessoas têm feito muito, mantém aplicado no fundo para ter aquela rentabilidade diária do seu fundo e aí faz os resgates mensais. O William Schneider está perguntando se ele se separar, corre a divisão do plano de previdência na divisão de bens, ele entra? Essa é uma grande discussão, né? Aí depende um pouco dessa parte legal, do entendimento do juiz, é um pouco de caso a caso, realmente não entra no inventário, mas não tem uma regra. Algumas pessoas dizem que sim, algumas pessoas dizem que não, mas isso vai muito caso a caso. Então, nesse caso, eu não utilizaria o produto para ser um pouco mais conservador. Certo, então vai depender do juiz da decisão, não tem como dar uma resposta taxativa aí para o Infelizmente não, eu acho aí é um caso um pouco mais de olhar no detalhe. Certo, caso a caso, né? Não, eu acho que é muito importante isso que a gente está trazendo aqui, Henrique. Eu acho que está sendo muito enriquecedor. Que, assim, a ideia é que a gente fale cada vez mais de renda fixa. Eu acho que o que você tem trazido aqui é aquilo que a gente tem batido bastante na tecla, né? De olhar um pouco mais o longo prazo, de olhar a aposentadoria. Eu acho que esse ponto que você tocou também, das pessoas mais velhas que podem buscar essa questão visando o planejamento sucessório. Enfim, eu acho que são
produtos, e aí a gente não pode colocar na categoria dentro de renda fixa os fundos de previdência, porque basicamente hoje também tem muitos fundos multimercados, né? E aquilo que você disse para você procurar, para as pessoas procurarem antes de realizar a aplicação. Então, minha pergunta é, por exemplo, se a gente tem uma pessoa com um pouco mais de idade, a recomendação seria então um fundo um pouco mais conservador, e uma pessoa mais jovem, um fundo mais multimercado, né? Que é onde o gestor pode aplicar em diversos ativos, ele pode entrar muito mais dentro do mercado de ações, que você colocou o teto principal aí. Enfim, é mais ou menos por aí também, né? Que é a recomendação atual, né? Sim, é mais ou menos por aí. Eu acho que quem tem uma sobrevida ainda maior, né? Uma idade, um tempo grande até a idade da aposentadoria, eu acho que tem um pouquinho mais de apetite a risco, né? Pode arriscar um pouquinho mais. Quem já está mais lá próximo de se aposentar, eu acho que é bom manter um perfil um pouquinho mais conservador. Obviamente que vai de pessoa para pessoa, tem gente que lá na frente gosta de ser um pouco mais agressivo, mas essa é a regra geral que a gente gosta. E eu acho que complementando um pouco o que a gente está falando de previdência e reforçando um dos pontos que a gente comentou aqui, a respeito das seguradoras independentes, né? Hoje a gente é acostumado a olhar só as seguradoras ligadas aos grandes bancos, e ali, de repente, você não vai encontrar o produto com maior rentabilidade. E é por isso que hoje a indústria, se a gente olhar essa mediana da rentabilidade que eu comentei, é uma indústria que a performance dos fundos não são muito bons. Mas se você abrir o leque para outras seguradoras, e aí tem várias corretoras aí no mercado distribuindo esses produtos de outras seguradoras, geralmente são produtos que trazem uma rentabilidade mais atrativa, que não cobram taxas. Então é super importante abrir esse leque para garantir um investimento e uma aposentadoria mais tranquila. E saber, né, que você não precisa casar aí com o seu plano escolhido e levar ele até o fim da vida, quem está começando aí na carreira agora. Porque antes a gente tinha até essa leitura, né, de como eram os fundos. Você escolhia e você ia até os 65 anos, 70 anos com aquele. Então, se surgisse... E é muito tempo, né? Se surgisse algum fundo, alguma coisa mais interessante, você não podia tirar o dinheiro, tinha que ficar com aquele. Então, temos uma ótima novidade que você pode fazer essa migração sem precisar resgatar e pagar todos os impostos. Exatamente. A gente está com o tempo super estourado. A Marcinha ali da produção já está me avisando. A gente teve bastante participação de vocês. Muito obrigada, Henrique, por participar do programa, o convite, né, do Roberto Indec. Muito legal, obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, gente. Estou à disposição quando precisarem. Mandem mais perguntas sobre Previdência que a gente traz o Henrique aqui de volta. E quem quiser saber mais informações sobre renda fixa, o Roberto Indec tem um produto, né, um pacote especial aí do e-book. Temos vários pacotes. Aliás, tem um e-book que eu fiz uma série de correções, acho que na semana que vem, não digo correções, mas atualizações, né? Chamar melhor. Então, acho que na semana que vem já tem um e-book de renda fixa. Se você quiser baixar lá no site da Infomoney, não encontrou, vai no Google, coloca o e-book de renda fixa Infomoney, que você vai encontrar, baixe de forma gratuita. Também, o vídeo do programa de hoje, também vou subir lá no meu canal do YouTube, no Radar do Dinheiro, no Facebook, no Radar do Dinheiro. Lá na comunidade Como Viver de Renda Fixa, que é onde surgiu o nome desse programa também, que é uma página lá do Facebook, fiquem à vontade de acessar. E lá, sem dúvida alguma, a gente troca uma série de informações, sempre apresentando novidades para o pessoal, e acredito que agora muito mais também enriquecedor em função de todas essas informações sobre previdência privada. Sim, acho que agora deve surgir até mais dúvidas específicas sobre o que ele trouxe hoje. Tomara. Se vocês tiverem perguntas para o Henrique, mande para dúvidaimtv@infomoney.com.br. A gente pode juntar um pacote e trazer ele novamente para um outro programa. Muito obrigada, rapazes, e obrigada a vocês pela audiência. Até a próxima semana, terça-feira, às 11 da manhã. Até lá!